quando a gente pergunta qual é o fundamento do nosso esporte, porque quando você pensa assim, o basquete joga a bola na cesta, o futebol chuta a bola no gol. Mas qual que é, o que o fisiculturista faz? Qual é o fundamento do esporte? A maioria das pessoas não sabem responder. O pessoal fala, não, musculação. Não, não é musculação. Já existe o campeonato de força e tal. Mas o esporte é se apresentar, tá? Então, assim, o esporte consiste em pegar aquele físico que você construiu na academia, acabou-se ali a academia, agora nós estamos falando de apresentação. Então é interessante a gente pensar que por que pose, né? É um campeonato de poses, mas a gente fala assim, quando eu pergunto para as pessoas assim, qual foi a primeira vez que você ouviu a palavra pose? A pessoa fala assim no fisiculturismo, eu falo, não, não foi no fisiculturismo. Foi quando você era criança, na foto da família. Então, pose de foto, isso mostra muita coisa, né? Se é uma pose de uma foto, o observador, que é o fotógrafo, ele está num lugar. Isso talvez seja o principal de tudo. Porque as pessoas pensam assim que uma vez que eu tenho um corpo, um físico, é obrigação do árbitro chegar até esse físico. É obrigação do árbitro, tipo, ficar fazendo um scanner em 360 graus. Mas não, acontece num plano bidimensional. Por isso que o nome é pose. Quando a gente vai fazer uma foto na academia, vocês vão fazer um selfie, quantas vezes vocês fazem? Não é? Quantas vezes vocês tiram lá vocês, daí vão, não, agora eu não fiquei boa, vai lá, amiga, não é assim? Então, por que que o nosso esporte aqui é diferente? Então, o maior problema do nosso esporte é isso. É que para você construir o teu corpo, você precisa de movimento, você precisa de passada, você precisa de força, mas na hora de você apresentar, você precisa virar uma estátua. Não é? E também, logicamente, desfilar, ter as transições. Só que eu digo para vocês assim, a maioria, por exemplo, no caso das meninas, a maioria das meninas, elas que chegam para ter aula, elas já querem ir direto para a parte de transição, de desfilinho, mas poucas querem ficar aquelas horas incômodas na pose parada, tentando fazer a contenção, porque, né, existe o princípio da especificidade, né, Jéssica? Então, por exemplo, você mostra lá, você faz LPF, você faz o vácuo, legal. Então, só que se a pessoa, tipo ali, beleza, eu já fiz, ela não vai acordar com aquilo instalado na pose. Ela vai ter que acoplar aquilo. Porque existe essa especificidade. Então, e até mesmo do gás, do cardio. Então a pessoa fala assim, para posar, esse cara não está aguentando posar, ele não tem gás. Cara, é especificidade. Isso que faz o triatlon. Você não é bom, você não é bom no pedal, mas você é bom na corrida e na natação e você compensa. Certo? No fisiculturismo é um pouco diferente. Né? Então não adianta, por exemplo, assim, aí eu já estou falando de outra coisa, vou dar um exemplo para vocês. Tem o atleta aqui, digamos que ele tem um quadríceps tão sinistro, tão fenomenal, mas não é que a parte de cima do corpo dele seja ruim, é que a parte de baixo é muito boa. Entende? Então, o que o árbitro faz? O árbitro ele vai olhar o ponto forte e, através do ponto forte, ele vai nivelar o resto do físico. Entende? Então, aí que tá. Tá? Esse que é o problema. Então, quando a gente fala assim, tal atleta é bom porque ele tem aquele ponto forte, isso é um problema. Porque se você identificou um ponto forte, é porque tem um ponto fraco, porque o atleta bom, você olha, você, cara, nossa, né? Você veja, tem exemplos, você veja a Isa, você veja Brandão, você veja a Ângela, você veja a Fran, você olha, a tinta tá perfeita, o sorriso tá perfeito, o cabelo tá perfeito, não tem nada borrado, ela tá. Só que se você vai investigar, assim, o que que faz elas serem assim? Né? Então, será que. Vou dar um exemplo para vocês, né? Na wellness, tá? Você olha a Fran, ela usa um salto, quase uma rasteirinha, bem baixinha. A Ângela também. A Suzana também. Aí você vê as meninas que estão começando agora, aquelas plataformas gigantes, né? Que não conseguem. Né? Então, quanto tempo vai demorar para elas entenderem que elas têm que dominar o equilíbrio numa perna só, que é muito difícil você jogar o peso numa perna só sem ter aquela flexão lateral de quadril e dar aquela dobrada, né? Então, o que eu queria passar para vocês é isso. Tipo, o nosso esporte, ele se trata de um carinha ali embaixo, que é o árbitro, olhando para vocês aqui. É isso. Então, e aí comece a perceber. Hoje vocês sabem que o campeonato ele já começa de uma certa forma na rede social. E não tem como a gente criticar isso, porque o fisiculturismo é exposição.
E antes você ia lá e você tinha que ganhar um campeonato para você sair num jornalzinho da musculação em preto e branco. Hoje não. Hoje, então, não tem como a gente negar que esse fenômeno ele se espalha, ele começa, então, é toda uma questão que acontece. E comece a perceber que os atletas americanos, por exemplo, lá o Christian Bunster, do Seban, o Hadi Chopin, os gringos, eles só tiram foto do ângulo que valoriza de baixo para cima, numa luz massa. Então, assim, então, vejam, até mesmo aqui, por exemplo, assim, se elas forem aqui mostrar poses para vocês, né? Vamos pensar assim, que aqui não, porque a gente está num lugar mais amplo. Mas vamos pensar que está numa sala cheia de espelho, assim, e tem um monte de gente sentada no chão. Aí elas vão aqui e vão fazer lá, tchá, as poses e tal. Todo mundo vai olhar e vai achar legal, mas só vai entender o porquê daquela silhueta, só vai conseguir fazer uma leitura a pessoa que está sentada bem na frente dela. Pessoa que está mais ali no flanco vai ver um cotovelo aqui sem nada a ver, né? Pessoa que está ali do lado vai ver ela se abaixando, assim, parece uma coisa estranha. Não é? Então, isso é o mais importante. É você posar, é você entender quem que está te olhando, da onde, para você saber como se posicionar e o que, que você quer que aquela pessoa veja. Mas isso também denota que você conhece muito o teu corpo. Não é? Quantas meninas que, tipo, ela, vou competir, mas ela olha ali, mas será que ela já pôs um salto, caminhou para ver se o negócio não balança mesmo? Então, a wellness de perna muito grossa, hoje ela tem que começar fazendo a pose quase com os joelhos para dentro, dependendo. Né? Então, isso é outra dificuldade, porque não existe qualquer pose certa, existe você tentar montar um bonequinho a partir da pessoa que você tem. Certo? Que eu chamo que é a primeira parte do treino de poses. A primeira parte do treino de poses é você montar o que eu chamo de geometria da pose. Cada pose tem uma silhueta. A silhueta é como se tivesse aqui um quadro, um negócio branco aqui, né? E a gente tivesse com a sombra atrás. E aquilo é verdade mesmo. O árbitro, ele olha o contorno da pessoa primeiro. Entende? Então, o que acontece? A silhueta, que a gente diz, aquela linha, é como se fosse assim a medida. Entende? Então, por exemplo, a medida que eu digo assim, então o árbitro está pensando assim, ó, deixa eu olhar ali quem que tem a cintura mais fina. Ele não está indo lá ver, tipo, medir, mas é o que ele está conseguindo olhar ali. Entende? Então é assim que funciona. Então o árbitro, primeiro, ele acessa visualmente a forma que é o contorno do atleta. Para depois acessar a profundidade. Senão ele vai começar a ver tipo, a pessoa definida sem olhar que ela não tem um contorno. E isso também aqui no Brasil dá bastante problema. Porque para a galera aqui, a galera não sabe muito bem o que é o esporte. A galera sabe que, tipo, beleza, eu tenho que fazer o negócio, né? E aí a mensuração deles é a pele chiclete. Então, a hora que eles veem que eles estão com aquela pele chiclete, é como se tudo está dando certo. Mas eles não fazem essa questão e vejam quanto que está na moda falar de frame. O que é o frame? Né? O que é o V-taper do mens? É um X de bermuda. O que é um X? É o cara que tem um dorsal, que você baixa o olho, você vê um ventre muscular da perna ali. Então, assim, então a pose, o árbitro ele vai olhar, digamos assim, é como se ele estivesse fazendo fazendo uma avaliação. Então, por exemplo, se uma biquíni ela tem que parecer com a perna mais fina, que jeito que eu vou parecer que eu tô com a perna mais fina? Se é girando o pé para dentro, né? Se é uma wellness, o que jeito que eu vou parecer que eu sou maior, se eu preciso ter um vaso maior, girando o pé para fora. Então é um ajuste assim bem individual. Então esse acesso do árbitro que ele acontece, então primeiro, por exemplo assim, pessoal, ó, men's physique, tá? O árbitro ele vai olhar direto a relação cintura, ombro e todo mundo. Provavelmente, aquele cara que está lá no meio é o cara que tem não a cintura mais fina, porque às vezes quem tem a cintura mais fina não colocou, não tem uma estrutura para colocar um ombro para fazer um V-taper, mas provavelmente o cara que está lá na frente é um dos que tem a cintura mais fina.